Olá pessoal, mais uma aula de língua portuguesa. Hoje estaremos falando sobre a resenha. Primeira coisa, o que é resenha? Resenha é uma produção textual por meio da qual o autor faz uma breve apreciação e uma descrição a respeito de acontecimentos culturais, como uma feira de livros, por exemplo, ou de obras cinematográficas, musicais, teatrais ou literárias, com o objetivo de apresentar o objeto, acontecimentos ou obras de forma sintetizada, apontando, guiando e convidando o leitor ou espectador a conhecer tal objeto na íntegra, ou não. Resenha crítica. Bom, então a resenha, pessoal, vamos pegar assim, algo muito extenso, e a pessoa vai pegar aquela obra que pode ser uma obra literária, né, escrita, pode ser uma obra audiovisual, um filme, um teatro, né? E ele vai resenhar, ele vai pegar uma síntese de tudo aquilo, vai fazer um apanhado, que é principal, e ele de uma forma muito resumida, ele vai fazer. Então, como ele está falando aqui, ele pode fazer despertar na gente o desejo de conhecer a obra, ou não, porque se for uma resenha crítica que nós vamos também ver a respeito. Então, a resenha é isso, ela pega algo muito extenso, complexo, e vai fazer dela um resumo, entendeu? Então ele vai pegar pontos ali principais e vai abordá-los de forma sistemática, sintetizando o que foi falado, ou o que foi assistido ou lido, né? Então, tipos de resenha. Vamos falar aqui, ó. Uma resenha deve conter uma análise e um julgamento de verdade ou de valor. Uma resenha pode ser, primeira, a resenha descritiva, tá, pessoal? Como que é descritiva? É o caso dos resumos de livros técnicos, também chamado de resenha técnica ou científica. A apreciação ou julgamento em uma resenha descritiva julga as ideias do autor, a consistência e a pertinência de suas colocações ao longo da descrição da obra, ou seja, trata-se de um julgamento de verdade. Então, a descritiva, ela vai entrar realmente nessa questão de avaliação da obra, de julgá-la realmente. Então, ela vai descrevê-la ponto a ponto, então ela é um pouco mais até minuciosa, tá? Então, ela vai fazer de uma forma muito técnica, por isso que ela é chamada de resenha técnica também, ou científica, e aí ela vai pegar essas ideias ali do autor, né? Avaliar essa consistência, essa pertinência, tudo mais, né? E vai, ao longo dessa obra, vai fazer o seu julgamento, vai fazer ali a sua descrição a respeito do que foi abordado. E a crítica ou opinativa já é de uma outra forma. Ó. Nesse tipo de resenha, o conteúdo apresentado é um pouco mais detalhado do que na resenha descritiva, pois os critérios de julgamento são de valor. Então agora já mudou. Ó. De beleza da forma, estilo do objeto, acontecimento ou obra. A exploração um pouco maior dos detalhes ocorre devido à necessidade de que o autor da resenha fundamente suas críticas, sejam elas positivas ou negativas, utilizando outros autores que trabalharam o mesmo tema. Então, o que ele faz? Ele tem um padrão que ele vai seguir, tá? Então, ele vai ter pontos, então ele vai pegar aquela obra e vai jogar nesse padrão, ver se ela se encaixa, ela está adequada. E nisso ele faz a crítica. Então, quando a gente fala crítica, pode pensar algo negativo, mas não, a crítica também pode ser algo positivo. Então, ao criticá-la, fazer a crítica, ele analisou e falou, não, realmente ela está de acordo. Então, foi uma crítica positiva, ou construtiva, né, que alguns chamam. E pode também negativá-la, falar, olha, isso aqui não tem organização, a introdução é muito longa, o desenvolvimento não fala, a linguagem é tal coisa, então ele vai fazer essa crítica observando os padrões, os critérios, se ela se encaixa dentro daquilo, e aí sim ele atribui um valor, como ele já está falando aqui, e também beleza de forma ou estilo do objeto. Também tem as características da resenha, por exemplo, a objetividade, né? Por se tratar de um gênero científico, como nós vimos, né? Porque ele vai usar a linguagem científica para poder analisar tudo, a resenha exige certo grau de objetividade em sua linguagem. Então, ela não pode usar de palavras subjetivas, ou seja, de sentido conotativo. As palavras que estão escritas ali, elas estão bem evidentes dentro da cientificidade. Então, ela precisa estar
realmente técnicos no sentido que a palavra realmente aborda no seu sentido denotativo. Ele não pode, de maneira a usar, por exemplo, sol, ou usar a palavra livro. Minha vida é um livro aberto. Ele não pode usar a palavra livro no sentido conotativo. Ele vai usar estritamente dentro do critério técnico e científico, tá? Haja vista que interferências da pessoalidade do autor atrapalhariam o método da ciência. O uso do sentido literal é sempre bem-vindo em textos desse tipo. Então, literal é o sentido comum, tá? Então, ele não pode se colocar ali com palavras fora do seu sentido comum, de maneira nenhuma. Ele tem que ser bem objetivo, tá? Para que a pessoa entenda. Concisão. Uma boa resenha deve procurar dizer o necessário. Isso significa concisão. É dizer o necessário, não ir além, tá? Sem muitos exemplos ou repetições. Isso porque o texto tem como função ser um material de estudo, uma composição para ser lida depois, sem haver a necessidade de acessar os originais resenhados, né? Então, ele tem que ser bem objetivo, como nós já vimos, mas também conciso, falando apenas o que é necessário, tá? Utilização de um método, lembra que eu falei do padrão, então esse método ali que ele vai colocar é o padrão que ele vai expor a obra para poder fazer essa comparação, para ver se ela, dentro dos critérios ali, ela se encaixa, né? É importante que nas resenhas o autor estruture o texto a partir de um método claro e objetivo. Em geral, duas partes são fundamentais em todas as produções desse tipo, o resumo e a análise de dados. Então ele vai falar assim, olha, essa obra ela não apresenta diálogos claros, então ele vai usar o método. Olha, essa obra ela é muito extensa, né? Então ela acaba fazendo as pessoas ser muito enfadonha, então ela não tem muito conflito, né? Os personagens não conseguem trazer a atenção do público, então ele vai usar isso, tá? E claro, se ele vai usar o sentido literal, ele tem que usar o uso da norma padrão da língua, tá? A escrita correta, como a gente segue segundo os critérios estabelecidos pelos linguistas, né, normativos. Para manter a clareza e a objetividade, recomenda-se que a norma padrão seja a variante de linguagem utilizada nas resenhas. Isso não significa, é bom lembrar, que se deve escrever de uma maneira rebuscada ou difícil nas resenhas, de maneira nenhuma. Porque ele está falando para não ficar usando gíria, aquelas abreviações, né, o né, o tipo, né, aquelas marcas de linguagem, tipo, não pode ficar usando isso, tá? E também não ficar usando uma linguagem muito rebuscada, palavras que as pessoas não entendam. Ele tem que usar a linguagem que as pessoas entendam, tá? Lembre-se, a norma padrão é aquela variante da linguagem que segue a gramática. Então, são aquelas regras normativas dentro da língua portuguesa, tá? Mas que também devem ser compreendidas pela maioria das pessoas. Critérios para a criação de resenha. Antes da produção da resenha de um livro, por exemplo, devem ser seguidos os seguintes passos. Primeiro, leitura e reflexão sobre o texto do qual será feita a resenha, sendo que muitas vezes são necessárias leituras complementares para um melhor entendimento do tema. Então, se você vai ler uma obra de Machado de Assis, tem que fazer outras leituras para poder entender o que ele está querendo dizer. De repente vai jogar ali uma resenha, falar algo a respeito, de repente você não está entendendo direito a respeito da obra. E outros que são mais entendidos podem te humilhar dentro da sua resenha. Então você precisa entender como que outros entenderam aquela obra, como que eles analisaram aquela obra, e a partir disso você também fazer a sua análise, mas sem coisas muito discrepantes, sem muitas coisas absurdas, né, dentro da sua resenha. O resumo da obra, conforme nós falamos, né, ele não pode pegar a obra toda, ele tem que pegar só os pontos principais, de uma forma resumida, fazendo a síntese, né, no qual deverão ficar claras as ideias principais do autor. Este resumo será a base para a resenha, mas não ela. Não é a resenha ainda em si, tá? Selecionar dentre as ideias principais uma que será destacada e até aprofundada, no caso das resenhas críticas. Então, ele vai pegar ideias principais e vai trabalhar dentro, ou a ideia principal, né, e vai trabalhar dentro disso. Então, ele vai falar, olha, o autor trabalhou muito bem a questão do bullying, porque ele fez isso, isso e isso. Então ele vai trazer aspectos, por que ele fez aquele trabalho com aquela ideia principal, tá? Emitir um julgamento de verdade, né, que é a resenha descritiva, nós já falamos sobre ela, ou de valor, que é a resenha crítica. Ou quer dizer, vai falar, não, isso aí não é muito legal, essa obra, né, então ele vai colocar para baixo. Sendo necessária a fundamentação no caso da resenha crítica.
Bom, se ele não recomenda, ele vai ter que dizer porque ele não recomenda, tá? Então, é isso que vai acontecer. Elaborar a resenha a partir dos passos anteriores, sendo que a organização do texto fica a critério do autor. A resenha deve conter ainda uma brevíssima identificação do autor da obra, vida e outras obras. Ao fim da resenha, o autor da mesma deve se identificar. Tá? Então, é isso que tem que acontecer, pessoal. Tá? A gente, na hora de fazer essa resenha, a gente tem que entender muito bem o que nós estamos ali resenhando e, claro, fundamentar por que nós estamos analisando daquela forma. E aí não pode chegar lá, não, eu acho que a obra é boa. Mas por quê? Porque ela é boa. Só porque eu acho que ela é boa. Ah, eu acho que o enredo aqui tá bom. Mas por que você acha que é bom? Porque tá bom. Ah, não, o conflito aqui é ruim. Mas por que você acha? Ah, porque eu acho que é ruim. Então, essas coisas críticas, ou se não é nem questão crítica, mas é descritiva, você tem que tomar muito cuidado, você tem que ter um apoio muito bem feito, muito bem estruturado dentro da sua análise. Isso aqui é um exemplo, tá? Um gramático conta a gramática, né? O que ele vai falar. Veja, ele leu a obra, tá? Isso aqui não é o nome da obra, mas ele vai abordar. Ó, Gilberto Scarton. Ele vai falar sobre a obra que ele está fazendo a resenha. Vamos ver? Língua e liberdade. Por uma nova concepção da língua materna e seu ensino, e aí dá uma referência aqui, tá? Do gramático Celso Pedro Luft, traz um conjunto de ideias que subverte a ordem estabelecida no ensino da língua materna, por combater veemente o ensino da gramática em sala de aula. E aí, ó, o que ele faz? Nos 6 pequenos capítulos, então, ó, ele pegou 6 capítulos e está falando para você em um parágrafo. Tá vendo como é que é um resumo? É uma síntese bem feita, e isso é a resenha. Nos 6 primeiros capítulos que integram a obra, o gramático bate intencionalmente sempre na mesma tecla, uma variação sobre o mesmo tema, maneira tradicional e errada de ensinar a língua materna, as noções falsas de língua e gramática, a obsessão gramaticalista, inutilidade do ensino da teoria gramatical, a visão distorcida de que se ensinar a língua se ensinar a escrever certo, o esquecimento a que se relega a prática linguística, a postura prescritiva, purista e alienada, tão comum nas aulas de português. Então ele vai pegar ali a obra dele, você está vendo que ele está falando sobre um gramático, tá? Escreveu ali uma gramática. O que é gramática? É um livro que fala sobre as regras que regem a norma padrão da língua portuguesa, né? O escrever certo, né? Como as pessoas falam. Então, o que ele está fazendo? Ele observou a obra e vai captar a ideia ali do autor, vai falar, olha, ele está dizendo isso, isso, isso e isso sobre tal objeto, sobre tal coisa. Tá? Então, é isso que ele vai fazer. E aí ele vai continuar falando sobre ainda o Pedro Luft, tá? O Celso Pedro Luft. O velho pesquisador apaixonado pelos problemas da língua, que é o Celso Pedro Luft, né? Teórico de espírito lúcido, então ele começa a elogiar o cara e tal, né? E de larga formação linguística e professor de longa experiência, leva o leitor a discernir com rigor gramática e comunicação. Gramática natural e gramática artificial. Gramática tradicional e linguística. O relativismo e o absolutismo gramatical. O saber dos falantes, o saber dos gramáticos, dos linguistas, dos professores. O ensino útil do ensino inútil. O essencial do irrelevante. Isso você vai ver que, professor, mas ele está dando opinião. É o ponto de vista dele. Sim, mas é fundamentado, conforme eu falei, em alguma coisa, em algum critério, em algum método, conforme ele foi falado. Ele não está falando isso aqui do nada. Se você perguntar para quem fez essa resenha, ele tem um suporte para poder dizer o que ele está dizendo. Tá? Isso aqui é desse jeito por causa disso. Então, eu considero isso por causa disso. Então, ele vai fazer a sua fundamentação para poder escrever sua resenha. Essa fundamentação linguística de que lança a mão, traduzida de forma simples, com o fim de difundir assunto tão especializado para o público em geral, sustenta a tese do mestre. E o leitor facilmente se convence de que aprender uma língua não é tão complicado como faz ver o ensino gramaticalista tradicional. É, antes de tudo, um fato natural, imanente ao ser humano. Um processo espontâneo, automático, natural, inevitável como crescer. Consciente desse poder intrínseco, dessa propensão inata pela linguagem, liberto de preconceitos
e do artificialismo do ensino definitório, nomenclaturista e alienante, o aluno poderá ter a palavra para desenvolver seu espírito crítico e para falar por si. Então você vai falar assim, mas tem umas palavras aqui, professor, que está meio complicada. Não está tanto, não. Tá? Só alguma coisinha que ele vai deixar, se tiver alguma dúvida, buscar um dicionário, alguma coisinha assim. Mas ele não usa nenhuma palavra totalmente estranha para todo mundo, que só ele conhece, ou uma meia dúzia conhece. Não, ele vai usar palavras ali que muitos conhecem, uns poucos talvez não conheçam. Mas é importante para despertar o interesse. Mas veja que ele leu a obra toda e está trazendo para você em 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos. Está trazendo para você. Então, isso é uma resenha. Então, ele tem um critério, ele tem um método, ele vai fazer essa análise sintetizando a obra, tá? Embora a Língua e Liberdade do professor Celso Pedro Luft não seja tão original quanto pareça ser para o grande público, pois as mesmas concepções parecem muitos teóricos ao longo da história, tem o mérito de reunir numa mesma obra convincente fundamentação que lhe sustenta a tese e atenua o choque que os leitores, vítimas do ensino tradicional, e os professores de português, teóricos, gramatiqueiros, puristas, tenham se depararem com uma obra de um autor de gramáticas que escreve contra a gramática na sala de aula. Então ele traz a ideia ali do livro, de um gramático falando contra o jeito que está sendo ensinada a gramática na sala de aula, e ele vai trazer, claro, uma análise ali, parece-me muito positivo, porque parece que ele está recomendando para você ler. Se fosse crítica, ele não estaria te recomendando a obra, tá? O Pianista, né, que também é uma obra, acho que é uma resenha. O conflito entre a arte e a guerra surge de uma forma esplêndida. O pianista utiliza sua notoriedade artística para estabelecer uma rede de solidariedade para ajudar enquanto foi possível. Há duas cenas centrais no que se refere ao papel da arte. O momento em que o ator protagonista toca imaginariamente o piano, já que deveria se manter em silêncio. A segunda, quando ao tocar o piano para o oficial alemão, como se sua arte estivesse no último recôndito de dignidade. A arte, em última instância, revela-se o baluarte da dignidade humana. Então, ele está fazendo um resumo da obra. Se você não sabe, pianista, você leu o livro, assistiu o filme, né? Ele é passado na Segunda Guerra Mundial. Ele é um pianista, se não me engano, polonês, né? E ele está fugindo ali dos alemães, dos nazistas, e ele está escondido ali, lutando para sobreviver das bombas, tudo, a fome. Em algum momento ele encontra um oficial alemão e ele toca para esse oficial alemão. Ele é muito bom pianista. E esse oficial alemão traz comida, traz algumas coisas para ele que ele sobreviva. Ele faz aqui a resenha rapidamente, ver 2 parágrafos sobre um livro de um filme, né, de 1h40, 2 horas, um livro extenso de tantas páginas, né? Bom, é isso, pessoal. Então, espero que você tenha entendido, tenha te ajudado. Valeu, até mais, obrigado.